A paz do Senhor, Raquel. Paz do Senhor, Cláudia. Vamos a mais um episódio. Sim. Estamos de volta, então, com o nosso programa Desde os Dias Antigos. Como mencionamos nos episódios anteriores, nossa abordagem foi desenvolvida a partir de uma visão de mundo cristã, em consonância com a nossa confissão de fé. Pois nós cremos que Deus é o Senhor do tempo e por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Bem, no episódio anterior, Cláudia, nós já estudamos um pouco sobre o Egito Antigo e como a identidade política e cultural desse povo sofreu mudanças no decorrer do tempo. No final, deixamos uma indagação. Será que o povo de Deus guardou sua identidade, mesmo estando em terra estranha, por tanto tempo, mais de 400 anos? Bem, sabemos que os hebreus passaram a habitar no Egito no período em que José esteve como governador do Egito. Em razão de um grande período de seca, em Canaã eles foram para esse lugar. Estiveram por mais de 400 anos no Egito, inicialmente estiveram ali como homens livres, mas com o passar do tempo a situação mudou. A população dos hebreus cresceu substancialmente e novos governantes egípcios passaram a ver os hebreus como uma ameaça. Eles foram submetidos a trabalhos forçados e impostos pesados. A Bíblia menciona em Êxodo 1,14, assim lhes fizeram margar a vida com dura servidão, em barro e tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que o serviam com dureza. Mas será que existem achados arqueológicos desse período? Bom, no livro A Bíblia e o Egito Antigo, os autores Silva e Cardoso mencionam que muitos documentos, desde Amós I a Tutmés II, enfatizam as grandes campanhas militares, tendo como resultado a captura de prisioneiros e um aumento significativo da população de escravos no Egito. Embora não haja uma lista exclusiva de nomes de escravizados hebreus, pode-se identificar que nas listas egípcias, nos desenhos de suas feições, nas gravuras e em outros registros arqueológicos, que grande parte dos escravizados advinham de linhagens semitas da região, incluindo os hebreus. É possível também identificar em gravuras do período de Tutmés III escravos trabalhando na fabricação de tijolos, conforme o que está descrito em Êxodo 5, versículos 6 e 7. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. Bem, o papiro de Anastasis encontra-se atualmente no Museu Britânico e faz menção à utilização de palha no feitio dos tijolos à época. Então, Raquel, nós vimos no episódio anterior que não há consenso entre os estudiosos sobre quem teria sido o rei no período da libertação do povo hebreu. Mas existe a possibilidade de ter sido durante ou próximo ao reinado de Ramsés II, entre os anos de 1279 e 1213 a.C. Em razão da menção que o texto bíblico faz às cidades edificadas com os nomes de Pitom e Ramsés, possivelmente construídas a mando desse faraó. Isso nós citamos no episódio anterior. Outra linha, contudo, considera a ideia de que teria sido na 18ª dinastia, possivelmente nos reinados de Tutmés III e Amenhotep II, que era filho e sucessor de Tutmés III. Tendo como base, sobretudo, a cronologia bíblica a partir da menção ao êxodo presente em 1 Reis 6, 1. E sucedeu
que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito. Cláudia, um achado arqueológico acerca dessa linha de pensamento foi em 1898. Foi encontrada a múmia de Tutmés III. E ao fundo de onde estava a múmia foi encontrado um texto funerário similar a um papiro, fazendo menção aos afogados do Nilo, que não tiveram oportunidade de serem sepultados. Relato muito similar ao ocorrido no Mar Vermelho, como descrito no Êxodo. Além disso, a múmia encontrada no sarcófago de Tutmés III, pelas suas características, parece ser de outra pessoa. Contudo, uma parte considerável de estudiosos entende que teria sido no reinado de Ramsés II. Bem, não iremos aqui adentrar nesse debate, mesmo porque a Bíblia não menciona quem seria o faraó. O importante é compreendermos que, nesse contexto de servidão, Deus então levanta Moisés para libertar o povo hebreu. Maravilha, né, Raquel? Vamos relembrar a história de Moisés? Com o intuito de limitar o crescimento do povo hebreu, o rei determinou às parteiras hebreias que fossem mortos todos os meninos que nascessem. Somente as meninas poderiam permanecer com vida. As parteiras, contudo, não seguiram a ordem do rei, pois elas temiam a Deus e conservaram os meninos com vida. Nesse contexto, nasce então Moisés. Moisés era filho de Arão, que pertencia à tribo de Levi, e Joquebede. Moisés era irmão de Arão e Miriam. Como o nascimento de Moisés se deu nesse período conturbado, em que os egípcios tinham decretado a morte de todos os bebês do sexo masculino que nascessem, os pais de Moisés, então, o esconderam em casa por aproximadamente 3 meses. Passando esse tempo, não podendo mais escondê-lo, eles colocaram o bebê, então, Moisés, dentro de um cesto de juncos. Eles betumaram muito bem esse cesto de juncos e o colocaram assim às margens do Nilo, junto à vegetação ali do Nilo. Colocaram exatamente onde a filha de Faraó fazia ali o seu ritual de banho. O cesto foi então encontrado por ela, que reconheceu ser aquele um menino hebreu e teve compaixão por ele. Miriam, sua irmã, que vigiava de longe o que se daria com a criança, então ela acompanhou, né, e sugeriu, aproximou-se da princesa e sugeriu que ela podia chamar uma mulher hebreia para amamentar aquele bebê. E ela aceitou. Miriam então, segue e chama a própria mãe de Moisés, que o criou. E, por certo, nós cremos que Joquebede, como uma mulher, uma serva de Deus, ela não deve ter desperdiçado esse pequeno tempo que ela teve com seu filho e pôde amamentá-lo, criá-lo e ensiná-lo. Moisés, você não é egípcio, você é hebreu. Por certo, Joquebede tenha falado isso com o filho dela. Contudo, chegou o tempo que ela deveria devolvê-lo à princesa e, ao voltar ao palácio, Moisés foi educado com toda a cultura egípcia, mas manteve sua identidade com seu povo. Seu nome Moisés significa tirado das águas. Em Atos 7, 22 e 23, a palavra de Deus nos afirma que e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então, ao ver ali um hebreu sendo ferido por um egípcio, Moisés feriu o egípcio e o escondeu. Em Êxodo 2,15 nos relata que, ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Moisés, então, passa 40 anos em Midian, apacentando o rebanho de seu sogro Jetro em Midian. Lá Deus se revela a ele,
mostrando o propósito de libertação para o povo. Em Êxodo 3, de 9 a 14, a Bíblia nos menciona aqui: E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Aqui cabe-nos uma reflexão. Moisés poderia ter optado em permanecer com um lugar privilegiado no Egito. Afinal, ele havia sido adotado pela filha de Faraó. Estava com a possibilidade de ter um grande poderio em suas mãos, prestígio, riqueza, mas ele escolhe dar ouvidos à voz de Deus e seguir os propósitos de Deus para ele. Enquanto hoje vemos muitas pessoas desejando o poder, usando o nome de Deus, Moisés ali faz justamente o contrário. Ele abdica de todo o poderio do mundo egípcio por se reconhecer como povo de Deus. Em Hebreus 11, 23 a 26, a Bíblia nos mostra que, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, reputando o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque tinha respeito à recompensa. Bem, Moisés então retorna ao Egito 40 anos depois, com sua esposa e seus filhos, a fim de fazer o que Deus lhe ordenara em seu encontro com Deus, que lhe falou do meio da sarça ardente. Deus instrui ainda Arão a ir juntamente com Moisés até a presença de Faraó. O coração de Faraó se endureceu e impôs aos hebreus trabalhos ainda mais forçados, pesados e açoites. Deus então orienta Moisés e Arão a irem novamente a Faraó e lançarem a sua vara diante de Faraó. E a vara tornou-se em serpente. Faraó então chamou sábios e encantadores que fizeram o mesmo, porém a vara de Arão tragou as demais. Mas o coração de Faraó havia se endurecido, como o Senhor mesmo havia dito. A partir de então, o Senhor, no intuito de demonstrar que só o Senhor é Deus, instrui a Moisés a produzir vários sinais, que a Bíblia chama de pragas, para que Faraó deixasse o povo de Deus servi-lo no deserto. Vamos falar especificamente acerca de cada praga no próximo episódio. Por ora, gostaríamos de mencionar as 2 últimas pragas, das trevas e da morte dos primogênitos. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas em toda a terra do Egito por 3 dias. Deus anuncia então que se Faraó não deixasse o povo ir, haveria morte dos primogênitos na terra do Egito. Foi ali então orientado que Moisés e os anciãos de Israel escolheriam um cordeiro para cada família e o sacrificariam. Em Êxodo 12, de 3 a 8, descreve que: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa,
conforme o número de almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Aquela foi a instituição da Páscoa para o povo hebreu, como um memorial. Deus mandou que o seu povo comemorasse todos os anos e que fosse contada de geração em geração. Naquele momento, um cordeiro precisou ser sacrificado. Lá no Novo Testamento, Jesus, no seu ministério, quando ele foi batizado, João o declara como o Cordeiro de Deus. O texto está em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Êxodo, o cordeiro morto representou o livramento, substituição, ou seja, alguém morre para que outros vivam. Esta foi a Páscoa dos judeus. Essa ideia prepara o caminho para o Novo Testamento, a nova aliança no sangue de Jesus, passagem para uma nova vida. Jesus, como Cordeiro de Deus, também derramou o seu sangue e nos deu uma nova vida. A morte de Jesus aconteceu no período de comemoração da Páscoa judaica, e ele desejou comer a Páscoa com seus discípulos e orientou. E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E, quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu. E disse aos discípulos, tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Está em Mateus 26, 17 e 20 e 26, 30. O Senhor Jesus, ele redefiniu os elementos. Os discípulos não perguntaram onde estaria o cordeiro, pois entenderam que estavam diante do Cordeiro de Deus. Não havia ervas amargosas, pois elas representavam o sofrimento lá do Egito. Jesus a substitui pelo vinho, que é tipo do seu sangue, que nos traz a alegria do perdão e da salvação. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto está em Isaías 53, 5. A Páscoa dos hebreus tinha cordeiro, ervas amargosas e pães asmos. Era figura, sombra do que viria depois. Para nós, a verdadeira Páscoa é Jesus. Diz assim a palavra: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Respondendo à pergunta inicial, sim, a identidade cultural dos hebreus foi preservada mesmo com a diáspora. Contudo, sua redenção é da economia do Senhor no cumprimento de suas profecias. Quanto a nós, povo de Deus, que aguardamos a volta de Jesus,
que fomos resgatados pelo sangue de Jesus, estamos firmes em suas promessas. Também estamos saindo desse mundo. Estamos ansiosos para cearmos com Ele na cidade celestial, certos de que o Senhor é o dono do tempo e de que eternidade a eternidade Ele é Deus. Nos despedimos de você que nos acompanhou até aqui. Fiquem na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Raquel. A paz do Senhor a todos.